Candidato 2020, o direito eleitoral no dia a dia. Oi, tudo bem? Aqui é o Hinaldo do canal Candidato 2020, o direito eleitoral no dia a dia. Falo para o eleitor, para o candidato, para o partido. A Resolução 23.610, de 18 de dezembro de 2019, dispõe sobre a propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a propaganda eleitoral na internet. É o capítulo 4 da Resolução número 23.610, de 18 de dezembro de 2019, é do Tribunal Superior Eleitoral, e ela trata da propaganda eleitoral em geral. O capítulo 4 é específico, é sobre a propaganda eleitoral na internet. Artigo 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. Então, a propaganda na internet só pode começar a partir do dia 16 de agosto. Parágrafo 1º. A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável, que pode ser identificado, ele ou vai ser identificado ou vai poder ser identificado, identificável. Na internet, somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. O eleitor ele pode se manifestar livremente na internet, desde que ele seja identificado ou desde que ele possa ser identificado. O que não pode? Qual é a limitação a essa livre manifestação? Ele não pode ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações e também não pode falar de fatos ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. O que são esses fatos sabidamente inverídicos? São mentiras, também chamadas de fake news. Está na moda agora falar fake news. Fake news quer dizer notícias falsas. Então não pode divulgar notícias falsas e também não pode ofender a honra ou a imagem dos candidatos, partidos ou coligações. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da data prevista no caput. Que data é essa? Vamos lá para o caput. A data é 16 de agosto, quando é permitida a propaganda eleitoral na internet. Então, isso que está lá dito no parágrafo 1º se aplica inclusive às manifestações ocorridas antes de 16 de agosto, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do debate político e democrático. Então, mesmo aquelas manifestações anteriores a 16 de agosto, elas são livres, mas não podem ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações e também não pode divulgar fake news. Essas são as duas restrições: ofensa à honra ou à imagem e divulgação de fake news. É o que está escrito ali. Divulgar fatos sabidamente inverídicos. Agora, se a pessoa não souber que aquilo é fake news, porque news é singular em inglês, se não souber que aquilo é fake news, então não tem problema. Mas se ele souber que é fake news e está divulgando fake news, aí isso não pode. Artigo 28 está lá embaixo. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada das seguintes formas. Aí citou o artigo 57b, inciso 1 a 4, da Lei 9.504 de 97, que é a lei dos partidos, não, que é a lei das eleições. A lei das eleições. Quais são as formas em que a propaganda eleitoral na internet pode ser realizada?
Inciso 1º, em sítio do candidato. O sítio do candidato está em português, é o site do candidato. Com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral, tem que comunicar o endereço. www.tal, papá, comunica à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no país. O provedor tem que estar estabelecido no país. O site tem que estar hospedado direta ou indiretamente num provedor de internet estabelecido aqui no Brasil. Agora, qual outra forma da propaganda eleitoral na internet? Inciso 2º, em sítio do partido político ou da coligação, em site, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral, tem que comunicar também à Justiça Eleitoral, e hospedado, direto ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no país. Quer dizer que a propaganda pode estar em sítio do candidato ou pode estar em sítio do partido político ou da coligação. O endereço tem que ser comunicado à Justiça Eleitoral e o provedor tem que estar estabelecido no país. Inciso 3º, por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, pelo partido ou pela coligação. Observadas as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados quanto ao consentimento do titular. Os endereços cadastrados têm que ser cadastrados de maneira gratuita e vai mandar mensagem eletrônica para as pessoas, essa é a maneira da propaganda, e devem ser observadas as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados quanto ao consentimento do titular. O titular tem que permitir. Número 4, inciso 4º. A propaganda eleitoral pode ser feita de que forma? Por meio de blogs, pode botar lá o blog, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas. Aplicativos de mensagens instantâneas, WhatsApp, Messenger, FaceTime. Mas FaceTime é para comunicar e é mais no face a face. Cujo conteúdo seja gerado ou editado por. Quer dizer, o conteúdo de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas tem que ser gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações, desde que não contratem disparo em massa de conteúdo. É mandar uma coisa, uma mensagem tal, eu vou resolver o problema do bairro tal, e manda para as 500 famílias do bairro tal, para o pai, para a mãe, para o filho, para o sobrinho, para o neto, até para quem já não está mais entre nós, isso não pode. Então, eles citaram ali a Lei 9.504, de 97, a Lei das Eleições, artigo 57J. E a letra B também é a citação do mesmo artigo de lei. Bom, o conteúdo tem que ser gerado ou editado por qualquer pessoa natural. Vedada a contratação de impulsionamento e disparo em massa de conteúdo. Não pode robozinho, tem que ser gerado ou editado por qualquer pessoa natural. Não pode ser aqueles robôs que mandam, como eu falei, aquilo direto para todo mundo. Quer dizer, se não for o candidato, partido ou coligação que vai gerar esse conteúdo, pode ser qualquer pessoa natural, pessoa lá que o partido contrata para fazer isso. Não pode ter disparo em massa, tem que ser pessoa, carne e osso respirando, não pode ser robozinho. Vamos para o parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural,
deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura, RRC, ou no demonstrativo de regularidade de dados partidários, é o DRAP, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos, em uso antes do início da propaganda eleitoral. Então, vamos ver o que está escrito ali. Eles podem manter, durante todo o pleito, o mesmo endereço eletrônico. Eu estava usando antes sem abrir esse endereço. Posso manter? Pode. A propaganda começa no 16 de agosto, mas é o que está escrito aqui. Durante todo o pleito eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral. E esses endereços eletrônicos devem ser comunicados à Justiça Eleitoral no RRC, requerimento de registro de candidatura, ou no DRAP, demonstrativo de regularidade de dados partidários. A exceção ali é aqueles de iniciativa de pessoa natural. Se a pessoa natural está lá fazendo o seu blog, está de maneira espontânea exaltando este ou aquele candidato, não precisa comunicar. Pessoa natural, pessoa que em carne e osso esteja viva e respirando. Agora, os outros endereços que não sejam de pessoa natural devem ser comunicados à Justiça Eleitoral no momento do registro de candidatura. Ou no RRC, que é o registro de candidatura, que é o requerimento de registro de candidatura individual, cada candidato tem o seu, cada eleitor ou cada afiliado que está requerendo ao juiz eleitoral a sua candidatura tem o seu, ou no DRAP, que é demonstrativo de regularidade de dados partidários, cada partido tem o seu. Agora, nós já estouramos nosso tempo, então os demais parágrafos, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo do artigo 28, nós veremos na semana que vem, no próximo vídeo. Artigo 29 em diante, também veremos no próximo vídeo. E aqui fala da multa, de 5 a 30 mil reais se desobedecerem. Olha que a multa é pesada. Então, é isso aí. Candidato 2020, o direito eleitoral no dia a dia. Hoje eu estou falando sobre o quê? Sobre a propaganda eleitoral na internet. Estou dando as dicas para os candidatos e para os partidos. E para o eleitor, né? Porque se o eleitor quiser fazer o seu blog, ele está vendo que pode fazer o seu blog, que ele pode fazer a sua manifestação individual de exaltação de candidato ou de partido, só não pode divulgar fake news e ofender a honra ou a imagem de partido, de candidato ou de coligação. Candidato 2020, o direito eleitoral no dia a dia. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Candidato 2020, o direito eleitoral no dia a dia.